Questão 1. Usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, escreva números de 4 algarismos diferentes de modo a obter, letra A, o menor número. Bom, usando esses 4 algarismos aí, para a gente obter o menor número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqueles algarismos que têm o maior valor e colocar eles na posição de menor ordem. Então, quanto menor a ordem, eu coloco o maior valor do algarismo, que aí eu formo um número menor. Então, na letra A, aí, a gente vai posicionar da seguinte forma. O 2 vai ficar na casa das unidades de milhares, o 3 na casa das centenas, o 4 na casa das dezenas e o 5 na casa das unidades. Na letra B, ele quer o maior número. Aí, a gente deve fazer o contrário. O algarismo de maior valor, ele deve ocupar a casa de maior ordem. Dessa forma, o número que a gente encontra é 5.432. Na letra C, ele quer o maior número que começa com o algarismo 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai posicionar o 3 na casinha de última ordem, né? Que é o que ele quer. Daí por diante, eu vou posicionar os algarismos do maior para o menor. Dessa forma, eu vou encontrar o maior número. O número que a gente encontrou foi 3.542. Na letra D, o maior número que termina com o algarismo 5. Então, eu vou posicionar o 5 na última casinha, que é o que ele quer, né? Na casinha das unidades. E daí por diante, eu vou posicionando os meus algarismos do menor para o maior, de forma que o 4 ocupe a maior ordem. Questão 2, considere um número. Nesse número, letra A, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhares? Antes de começar a resolver, a gente precisa observar qual é o valor desse número. Então, se eu observar bem, esse número representa 8.972.056.143. Quando eu leio o meu número, o valor do algarismo a gente já fala. Por exemplo, algarismo 8, eu leio 8 bilhões. Então, ele está lá na casa das unidades de bilhões. Letra A. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, nesse caso, dezenas de milhar é a quinta ordem e aí é o algarismo 5. Qual ordem o algarismo 8 ocupa? O 8 está na casa da unidade de bilhão. A que classe pertence o algarismo 4? O algarismo 4, se a gente observar, ele está na primeira classe aí. Essa classe, ela chama classe das unidades simples. E depois está perguntando sobre o 9. O 9 está lá na casa dos milhões, na classe dos milhões. Letra D, quantas unidades o algarismo 2 representa? Como eu falei lá no início, só da gente ler, ele representa 2 milhões. Questão 3. Utilize os números representados a seguir e indique qual deles, letra A, é igual a 5 dúzias. 5 dúzias, eu faço 5 vezes 12, porque uma dúzia tem 12, e acho o número 60. Letra B, qual é o menor número? O menor número desses números que são apresentados aí é o 54. Letra C, o maior número desses apresentados é o 10.243. O antecessor na letra D. Antecessor é o número que vem antes, como ele quer do 480, o que vem antes do 480 é o 479. Na letra E, ele quer o sucessor. O sucessor é o que vem depois do 480. Então, nesse caso, é o 481. Letra F, que tem 100 unidades a mais que 274. 100 unidades a mais que 274 é o 374. Letra G, tem 54 centenas. Para eu saber qual número que tem 54 centenas, eu pego 54 e multiplico por 100. O resultado deu 5.400.
Letra H forma com 700 um par de números consecutivos. Números consecutivos, como a gente já falou, é um número que vem depois do outro. No caso aí, eu poderia ter ou o 701, que vem depois do 700, ou o 699, que é o que vem antes e forma com 700 um par de números consecutivos. Como o 701 não aparece nessa lista, a gente vai usar o 699. Letra I. Qual é o menor número de 3 algarismos? Então, eu vou olhar os números de 3 algarismos, o menor dele é o 374. Qual é o maior número par de 3 algarismos? Então, lembrando que para ser número par, eu preciso só que o algarismo das unidades seja par. Os outros a gente não precisa. Então, dessa sequência aí, o maior número par de 3 algarismos é o 998. Na letra K, o maior número de 3 algarismos é o 999. E, por último, qual é o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem a repetição? Se a gente observar aí, os números de 5 algarismos, eles não repetem nenhum algarismo, então o menor deles que a gente vai pegar, né, é o 10.234. Questão 4. Em um livro de história, o capítulo sobre expansões marítimas começa na página 38 e termina na página 53. Letra A. Quantas páginas tem esse capítulo? Para calcular este valor, o que eu preciso fazer? 53 menos 38, só que no final eu tenho que somar mais uma. Por que somar esse mais uma? Quando eu tiro 53 menos 38, eu não estou contando a página 38. Então, para acrescentar essa página 38 na minha contagem, a gente soma mais um e esse resultado dá 16. Letra B, quantas páginas pares temos nesse capítulo? Então, se a gente enumerar as páginas pares, que vai do 38 até o 52, a gente tem 8 páginas pares. Questão 5. Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história? Bom, para resolver esse exercício, eu dividi ele em 3 partes. Primeiro, eu considerei os números que têm apenas um algarismo, depois os números que têm 2 algarismos e, por fim, os números que têm 3 algarismos. Então, nos números que têm um algarismo, eu conto de 1 a 9. Como de 1 a 9 eu tenho um algarismo só, no total são 9 algarismos nessa seleção. Os números que têm 2 algarismos vão de 10 até 99. Para eu calcular quantos números eu tenho nessa sequência, eu faço 99 menos o 10 e somo 1, da mesma forma que anteriormente eu tive que somar 1 para acrescentar o número 10 na nossa conta. Esse resultado deu 90. Como eu tenho 90 números com 2 algarismos, eu faço 90 vezes 2 e nessa seleção que eu selecionei aqui, eu tenho 180 algarismos. Para calcular os de 3 algarismos, a gente precisa observar que eles vão de 100 até 150. Então, no total, eu tenho 51 números, porque eu faço 150 menos 100 e mais um que a gente já falou anteriormente. Então, são 51 números com 3 algarismos. Quando eu faço 51 vezes 3, eu acho 153, que é o total de algarismos dessa seleção. Somando as 3 seleções que eu fiz aí, o resultado que a gente encontra é 342 algarismos. Questão 6. Denise terminou um trabalho e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem esse trabalho? Bom, para resolver esse exercício, eu vou usar parte da resolução do exercício anterior. Lembra que a gente calculou quantos algarismos eu tinha em cada sequência? Então, primeiro eu separei nos números que têm um algarismo e depois com 2 algarismos. Separando essas duas sequências, a gente encontra 189 algarismos. Eu sei que a próxima sequência, que seria dos números 100 em diante, eu tenho 3 algarismos para cada número. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu fiz 270 menos 189, que são 81. Ou seja, a gente ainda precisa gastar 81 algarismos. Como a próxima sequência
todos eles têm 3 algarismos, eu vou dividir o 81 por 3 e eu acho o número 27. O que significa esse 27? Que eu ainda preciso de usar mais 27 números. Como o 100 é o primeiro número dessa sequência, então essa sequência vai até o 126. Questão 7. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual é a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Bom, para resolver esse exercício, pessoal, eu posso considerar que essas peças nada mais são que os nossos algarismos. Então, eu preciso contar quantos algarismos 2 vão aparecer nessa sequência de 100 até 399. Então, vamos dividir por partes também. Ó. Eu dividi em 3 partes. Primeira parte, eu vou considerar os números de 100 até 199. Nesse caso, o 2 aparecerá 20 vezes. Ó. Eu deixei até a sequência dos números aí. O que a gente precisa tomar cuidado é com a sequência do 120 até o 129, que ele aparece em todos os números, tá? Então, se a gente contar, nessa sequência de 100 até 199, o 2 aparece 20 vezes. Na sequência de 200 até o 299, o nosso 2 também aparecerá essas mesmas 20 vezes que apareceram lá em cima. Porém, aqui a gente precisa tomar o cuidado que o 2 também vai aparecer na casa das centenas, né? Porque de 200 até 299, eu tenho 2 aparecendo 100 vezes aí na casa das centenas. Então, nessa sequência que eu separei, o 2 vai aparecer 100 vezes na casa das dezenas e mais as 20 vezes que eu tinha catalogado lá em cima. Então, no total, são 120 vezes. Depois, a outra sequência que eu separei é de 300 até 399. Se a gente observar, o 2 também vai aparecer 20 vezes, assim como ele apareceu lá de 100 até 199. Somando esses 3 valores, eu tenho um total de 160 vezes, então o 2 aparecerá 160 vezes. Bom, pessoal, as atividades complementares, elas são bem intuitivas. Eu vou deixar a resolução delas aí, vocês vão observar. E qualquer dúvida, vocês me falam que depois a gente corrige elas juntos, tá bom? Obrigadinho pela atenção.